Olá, sou Fábio Dantas, estamos aqui no nosso canal Água Jaruanda e dando a série Orixás, vamos hoje falar sobre Oxum, por isso que eu estou de amarelo. Oxum, que representa a força do ouro, representa a força da riqueza também, porque os orixás, eles são arquétipos, mas são forças da natureza e nós precisamos também entender seus elementos, como as comidas dos orixás, as roupas que nós usamos, às vezes coloridas, em homenagem a determinados orixás, a determinadas forças, porque nós temos essa energia também das cores, da cromoterapia, e também os orixás, eles vêm, cada orixá, ele traz uma cor diferenciada para que nós, seres humanos, no nosso signo linguístico, entendamos qual aquele orixá. Quando aparece uma entidade para nós, com essa força, esse movimento de águas, com a roupa amarela principalmente, em que pese também as casas de axé, elas tenham formas diferenciadas de cores, mas em sua maioria, pelos estudos também antropológicos e de nações, Oxum se apresenta de amarelo. Então, ponto de vista de cada um, aqui não estou para fazer a verdade absoluta, apenas mostrar o estudo que foi feito e a verdade do Água Jaruanda como centro de formação espiritual. E hoje vamos falar sobre Oxum. Quem são os orixás? Os orixás são as forças da natureza que estão inseridos em nós, em nosso contexto diário também, em nossas células. E cada pessoa, cada ser humano tem o seu orixá. Ori, que é a cabeça, e Xá, a iluminação. É aquele que ilumina a nossa cabeça. Independentemente da sua crença religiosa, de ser ateu, agnóstico, que for, você vai ter uma força da natureza que te guia, que é o orixá. O orixá de frente, o orixá juntó ou adjuntó e o ancestral. O orixá de frente é aquele que traz você para essa encarnação para explicar a sua existência aqui, para juntos com você cuidar da sua parte espiritual, da sua trajetória. E o orixá juntó ou adjuntó é o que, juntamente com o orixá principal da frente, ele fica geralmente a posição dos orixás aqui na frente, o principal primeiro, e o juntó ou adjuntó aqui nessa região da nuca, como tem essa imagem aqui, que também é o nosso ponto de vista, mas eles dois complementam a vida espiritual e material dos seres humanos. E temos o ancestral, que é aquele que está conosco desde a nossa primeira encarnação aqui no planeta Terra. Então esses três orixás formam a nossa força. Por isso que às vezes as pessoas dizem: eu estou achando que é Oxum de frente, Inhansã a segunda, Inhansã passou na frente de Oxum, mas não é isso, porque eles não vão brigar. Em que pese também algumas pessoas dizerem que tem briga de orixá pela cabeça da pessoa, mas nós temos que entender também de uma forma mais tranquila, para não pensar, não ficar assustado que o orixá está brigando, porque senão não é uma força da natureza, não é um ser divino, né? É alguma coisa que nos atrapalha. Então não existe briga, né? Respeito o ponto de vista de quem diz que é briga, mas nós aqui, nos nossos estudos, no Centro de Formação Espiritual, entendemos que é um momento da vida da pessoa que, de repente, a Oxum está tomando a frente, mas na coroa dela também pode ter Ogum, pode ter Oxóssi, e esses três orixás, eles vão a depender, tomando o lugar dele, que pode ser o primeiro, o de frente, ou o juntó, ou o ancestral. Então, quem é Oxum? O nome Oxum deriva do rio Oxum, que banha as regiões lá da Nigéria, de Ilechá, Ijebu e Oxobó, na Nigéria, do jeito que está escrito aí. E existem algumas variedades de sobrenome. Às vezes a pessoa diz: qual é o seu tipo de Oxum? Cada orixá, ele tem os seus tipos. Então, Oxum, ela tem Pondá, Abalu, Iê Pondá, Opará, Ijemu, Iê Carê, Iamapô, Onira, Ayalá, etc. Porque são muitas qualidades. Aqui, quando os negros africanos vieram para o Brasil, e lá na origem, tinham mais de 500 orixás, 400, 500 orixás, e aqui no Brasil eles vêm e formam uma egrégora de 16 orixás apenas. Então, algumas Oxuns que são tidas como orixás independentes lá atrás, nos primórdios, elas viram modalidades de Oxum, assim também como tem várias modalidades de Xangô, Xangô Agodô, Aganju, Airá, tem Oxum também Epondá, existem Exus, Oxuns também cruzadas, às vezes que é cruzada com Inhansã, 6 meses ela tem a força de Inhansã. Então isso daí é um estudo muito profundo também, e para quem entra
nessa linha dos orixás para entender e sentindo, mas nesse momento aqui eu vou passar aquilo que vocês precisam saber de Oxum, do básico, e quem quiser se aprofunda mais. Existem algumas características dos orixás, por exemplo, Oxum, ela traz a força do feminino. Geralmente as filhas de Oxum, elas têm essa forma feminina, esse arquétipo, tem a sensualidade. É um orixá que está muito ligado à sensualidade. Existem orixás que já são mais reservados, né? Existem outros que já são mais vistos, outros mais tímidos. Então, não orixá, os filhos, que eu vou falar já das filhas e dos filhos de Oxum. Mas, geralmente, a característica da Oxum é isso, essa sensualidade, a maternidade, porque Oxum é quem cuida da gestação. Por isso que muitos simbolizam a Oxum como também um ovo, a forma de um ovo que mostra a forma da vida, a forma da mulher grávida na barriga, você lembra da Oxum, porque ela vai ser responsável por toda a geração ali da criança. Quando a criança nasce, que vai coroar, aí Iemanjá é que toma conta, porque Iemanjá é a dona das cabeças. Por isso que a gente, quando tem alguém que está com problema mais mental, a força de Iemanjá pede que tome um banho de mar para ela equilibrar, mas enquanto existe a gestação, ali é Oxum que está gerando lá no útero materno. E ela traz a força do amor, tanto que a pedra da Oxum é o quartzo rosa, né? O tarô dos orixás tem uma carta que a gente fala muito, que é o quartzo rosa de Oxum, que ela trabalha esse chakra cardíaco aqui, que é o amor expandindo. A prosperidade também, vocês vão ver já porque a força da Oxum traz prosperidade. Alguns orixás, por exemplo, quando você quer paz, você faz o quê? Procura a força de Oxalá. Quando você quer prosperidade, caminhos abertos, fartura, dinheiro no bolso, Oxum. Então aí, tanto que a cor de Oxum é amarelo, é o dourado, é o ouro, simboliza muito com a força do ouro também. E é a senhora da fertilidade, tanto na barriga, gestando, como em todos os campos da vida, ela traz a fertilidade, nos relacionamentos também. Às vezes a pessoa não está com um relacionamento amoroso legal, então faz uma vibração na força de Oxum, e aí vai, toma um banho de rio, toma um banho na cachoeira. Se não tiver, mora numa cidade que não tem, pega uma água mineral e se banha, e ali você vai se conectando com essa força, porque nós precisamos de equilíbrio, e os orixás trazem esses equilíbrios que nós precisamos. Como eu falei, ela é protetora da barriga e do útero. Algumas características de Oxum. Na natureza, o culto ao Oxum costuma ser realizado em rios, cachoeiras e, mais raramente, próximo às fontes de águas minerais. E vocês percebem a nascente. O Oxum também é uma força que é uma força pura dentro dos orixás. Existem os orixás mais velhos, mais jovens, inclusive alguns itãs, que são as lendas, mostram que Oxum é a filha mais nova de Oxalá, e ele tem todo esse cuidado porque ela é aquela menina da pureza, mas muito esperta e muito também decidida. E tem até outras lendas que eu vou falar daqui a pouco, que mostra como a esperteza da Oxum, e essa esperteza que os filhos de Oxum trazem também, de conseguir as coisas e também de não querer se aparecer muito, de brigar, e eles conseguem com a diplomacia inerente a essa característica de orixá. Então, mais uma vez, quando vocês querem se equilibrar, principalmente os filhos e filhas de Oxum, vocês procurem essa força da cachoeira. Se não tem, vocês mentalizam, faz uma mentalização, vocês adentrando a água da cachoeira, a cor amarela, o sol irradiando, e você vai equilibrando a mente com a respiração. Muitas vezes a gente não precisa sair de casa para se conectar a uma força, porque tudo é a força do pensamento. É só você se conectar com a força de Oxum, independentemente de você ser filho ou filha de Oxum. Nós podemos, como signos, né? Cada um tem o seu signo, mas aí tem o ascendente, tem a casa, tem a lua, e aí é a mesma coisa dos orixás. Nós podemos cultuar os 16 orixás e ninguém vai ficar com raiva de ninguém, porque o orixá não vai brigar porque você está buscando uma outra força. Cada um é responsável por um determinado ponto do nosso corpo. Existe também uma simbologia de Oxum, que é o abebé, que é esse leque com espelho. E eu fiz uma pesquisa interessante sobre essa força, o que representa o espelho para nós. Muitas vezes a gente não quer se olhar no espelho, né? Ou porque não tem tempo, ou porque não quer enxergar o que tem por trás de nós mesmos, né? Então representa o ventre e o poder das mães ancestrais. Guarda a porta de comunicação entre a ancestralidade e o nascimento.
É muito interessante, até tem uma prática que é olhar no espelho. E quando você olha no espelho, você acessa a ancestralidade. Na constelação familiar é muito trabalhada essa questão da ancestralidade. E Oxum traz isso, por ser uma força geradora. Então, quando você olha o espelho, você pode se conectar também com a força de Oxum, porque traz o poder da mulher de se enxergar como capaz. Muitas vezes a mulher, principalmente em alguns países, elas são tidas como minoria, seus direitos são minoritários, mas esse espelho, com essa força de se olhar e de atrair a força de Oxum, ela traz um empoderamento para as mulheres também e para os homens também, porque todo homem e toda mulher tem os lados masculino e feminino, né? O Yin e o Yang, independentemente do sexo, e pode ser feito esse exercício diariamente. Olhe no espelho, peça a força do espelho que te mostre. Inclusive, nas vidências, às vezes o espelho mostra mesmo, porque nós estamos olhando o portal da nossa alma por meio dos nossos olhos. Guias de Oxum, as pessoas de religiões de matriz africana usam guias. E as guias da Oxum são essas guias amarelas. Por quê amarelas? O que são guias ou colares de contas representam a força vibracional de um orixá ou de uma entidade de luz. O Preto Velho também traz suas guias. Tem os erês também, que não são orixás, mas trazem as guias dos erês são coloridas. Geralmente os pretos velhos, uma preta, uma branca, depende da casa, vai alternando, 5 pretas, 5 brancas. Mas isso daí quer dizer que você, quando está com aquela guia ou com aquele colar, você tem a proteção do seu orixá, do seu mentor, e às vezes até o guia quebra, né? Quando você pega uma energia negativa, entra no ambiente, já aconteceu até comigo, imediatamente ela quebra e as contas elas caem. Ali é mostrando o quê? Que tem algo que você não está percebendo no ambiente e que você precisa ter cuidado. E aí você vai, com a intuição que todos nós temos, perceber o que é que você está fazendo ou deixando de fazer, que a mensagem do seu mentor, do seu orixá, é quebrando essa guia. Então são utilizados para a proteção do médium, essas guias, e demonstram cada linha de trabalho. Por exemplo, a Oxum, a guia amarela, Oxalá, a guia branca, e aí vai seguindo de acordo com cada casa e com cada orixá, com suas cores. Existe também o sincretismo religioso, né? Quando os orixás foram cultuados aqui pelos negros, eles precisavam cultuar suas pedras que representavam os orixás por baixo do santo, né? Geralmente tinha aquele santo do pauoco e dentro colocava o que? O símbolo do orixá. E lá os negros dançavam com a figura de Nossa Senhora da Conceição. Então os senhores, e num tempo, como eles eram repressores, os senhores de engenho, eles não poderiam cultuar sua ancestralidade e eles entendiam que estavam cultuando que Nossa Senhora da Conceição. E ali era Oxum, ou Nossa Senhora Aparecida, que também é Oxum. Inclusive, Oxum também se comemora no dia 12 de outubro. É um mês muito forte para essa força do rio. Até Nossa Senhora Aparecida, ela é uma santa negra que foi encontrada no rio. O rio é Oxum e tem toda essa ligação. E Nossa Senhora da Conceição, ela também é cultuada como Oxum no dia 8 de dezembro. Alguns também como Nossa Senhora da Glória, das Candeias e por aí vai. Porque a figura de Nossa Senhora traz a pureza e a força de Oxum, a pureza da água doce, a pureza da água do rio, a força do rio. E as emoções, porque água são emoções. Tem alguns aspectos gerais para quem quer cultuar Oxum. Qual é o dia que acende a vela para Oxum? Acende a vela no sábado. Algumas pessoas me perguntam também, qual a cor da vela? Se você quiser, acende branca que ela vai entender. É um ponto de luz que você está acendendo para você, porque ela já é luz. Mas você precisa acender para que você faça a sua conexão. Quando a gente acende uma vela, a gente está acendendo para, na verdade, iluminar nós mesmos, né? Com essa força de Oxum. Mas se quiser acender a vela amarela também, está tudo certo. O que importa é a intenção e o bom coração. O elemento dela é a água dos rios, das cachoeiras. E existem algumas folhas para quem é filho de Oxum ou quer se conectar a essa força da natureza, da água doce. Você pode usar algumas ervas. Vocês veem que são ervas mais mornas, não são quentes, né? Alguns orixás têm as ervas quentes, como Exu. Exu tem o pinhão roxo, tem outras ervas mais quentes. Já o Oxum, ela é mais amena, como Iemanjá também, como Nanã. E as folhas de Oxum, alecrim, colônia, saião, alfazema, oriri, rosas amarelas. Às vezes você quer se conectar, quer equilibrar, toma um banho de rosas amarelas na intenção de Oxum, que ela vai também dar esse equilíbrio. Erva cidreira, camomila, vitória régia, são várias.
Tem aí, dezenas de ervas que podem ser associadas a orixá Oxum. Domínios, água doce, rios, cachoeiras. Sua saudação é Ora Ieieu. Tem até as músicas, né? Na MPB temos muitas músicas cantadas por diversos artistas famosos para Oxum. Como eu falei, a cor dela é amarelo, dourado. Você também está vibrando nessa força aí dessa orixá. E sobre os filhos e filhas de Oxum, é bem interessante, lado espiritual muito aguçado, né? Quando geralmente a pessoa é filho, filha de Oxum, tem aquela intuição, tem aquele sonho das coisas que vão acontecer, porque Oxum ela é tida como orixá que tem essa abertura também espiritual. Existe até uma lenda dela, dos búzios, com Exu, que eu vou já falar sobre isso. Então, o seu amor próprio é muito elevado, por isso que diz que as filhas e filhos de Oxum são muito vaidosos, gostam de ouro, gostam de apetrechos, gostam de usar roupas boas, vaidosas, elegantes, gostam de joias e perfumes também, tudo de bom. Quem não gosta, né? Mas tem filhos de outros orixás que já são mais simples, né? Não precisa de tanto ouro, não precisa de tanta roupa, batom e tal. Geralmente os filhos de Omolu são mais simples, né? Mas as filhas de Oxum, você já percebe quando chega na porta, né? Que já chega logo brilhando, gosta de um amarelo, né? Gosta de um brinco, gosta de uma coisa que brilha mesmo. Gostam de festas, não é aquela pessoa que fica reservado, não. Gosta de balada mesmo, gosta de sair, pode convidar. Filho de Oxum não nega nenhum convite. Pode convidar para aniversário, batizado, casamento, tudo, viu, gente? São determinadas, se coloca uma coisa na cabeça, não adianta convencer. E você vai pensar que ela foi convencida, não. Ela mudou a história e você é que está convencido ou convencida para fazer de outro jeito. Mas no bom sentido, porque elas são espertas e fazem o que quer mesmo. São diplomáticos e gentis também. Não gostam de briga. Você não vai ver um filho ou filha de Oxum barraqueira, não. Ela vai ali silenciosamente e toma conta da situação ali, falando baixinho, e vai conseguir dominar a situação. É como a água do rio, né? Vai correndo pelo rio, não é igual a um trovão, né? Xangô, quando bate, é o trovão, chegou. Mas a Oxum, ela vai comendo pelas beiradas, daqui a pouco o rio passou e você não viu. Jamais esquece suas obrigações, mas podem demorar um pouco a realizá-las. Então, tem uma tendência também a ter, às vezes, uma preguicinha, né? Porque sabe que vai fazer e vai dar certo e pronto. Na hora certa, no momento certo, ela vai e faz e dá conta. Outra coisa interessante dos filhos de Oxum, as filhas principalmente, elas lutam um pouco contra a balança, né? Porque as águas são emoções. Geralmente um dos arquétipos de filhas de Oxum, filhos, é a questão de engordar um pouco, porque está muito relacionado, filhas de Iemanjá também, relacionada a esses orixás de águas. As águas são emoções, sentimentos, circulação, as veias, então tem que ter um pouco de cuidado e fazer caminhadas, né? Já sabe que tem uma tendência, é como o signo. A pessoa do signo, por exemplo, de Câncer, Libra, Sagitário, não tem as tendências. Bem assim são os filhos dos orixás. E é muito interessante a gente se conhecer. É uma forma de conhecer também por meio desses arquétipos. Tem um itam muito interessante que eu gosto do jogo de búzios. Veja como, só para você aprender como as filhas e filhos de Oxum são interessantes. Oxum, ela vivia pedindo a Exu. Isso daí é uma lenda, viu, gente? Eu não estou falando que Oxum faz isso, não. Mas é para você entender a esperteza. Ela vivia pedindo a Exu para ele passar o jogo de búzios para ela, né? São 16 caídas, e aí multiplicado por 16. E aí o que acontece? Exu dizia, não vou lhe dar, não vou te dar. E Oxum, né, jovenzinha e tal, falava com Oxalá, mas Oxalá dizia, respeite Exu, ele não vai te dar esses búzios, o conhecimento. Então ela vai e entra na floresta atrás das Iamis, que são as feiticeiras, que todos temiam, todos tinham medo dessas feiticeiras. E aí ela vai e conversa com essas feiticeiras para dar uma dica, né, de como ela conseguir a esperteza. Ela novinha, veja que novinha e pura, mas ela foi lá e enfrentou, entrou na floresta que ninguém entrava. E aí essas feiticeiras que temiam Exu, né, tinham medo, aí ensinou um truque para ela. E aí ela foi fazer o truque. Chegou lá na frente de Exu, colocou um pó amarelo entre os dedos e foi mostrar, né, uma mão brilhando, né. Quando Exu chegou perto dela, fez assim e aí ele ficou sem enxergar, né. E os búzios todos caíram, né, os búzios caíram de Exu. E aí ele não estou enxergando, você me ajuda? Aí ela ajudo. Aí ela pegava um búzio e dizia, esse maior é o quê? Esse maior é isso, é aquilo. Aí ela só
E esse aqui, esse menor é uma caída assim, assim, e assim ela foi e aprendeu as jogadas 16 vezes 16 e pegou o conhecimento. E aí foi lá para Ifá e Ifá disse assim, a partir de agora, os responsáveis pelos búzios vão ser Exu e Oxum. É bem interessante, né? Por que eu falo dessa lenda? Porque muitas vezes as pessoas dizem que para jogar búzios tem que ser filhas de Oxum ou filhos de Oxum ou de Exu, mas é por causa desse tan, dessa lenda que representa a forma como Oxum se dedicou e conheceu e adquiriu essa forma aí de conquistar Exu para a expertise dos búzios, né? É bem interessante, as lendas são interessantes para você entender, por isso que fala que o filho, a filha de Oxum tem essa intuição, porque sabe chegar, sabe perceber, às vezes, o perigo do ambiente, porque enfrenta qualquer situação, qualquer domínio. Sultão das Matas, que é um caboclo daqui do Água Jaruanda, ele tem uma frase muito interessante. Os orixás são essencialmente essas energias encontradas tanto na natureza como dentro do corpo do próprio ser humano. E eu vou passar rapidinho aqui o que é que ele fala de Oxum e de outros orixás. Cada um de nós tem essas forças dentro do nosso corpo. E aí ele fala que Exu é o coração que está batendo, Ogum são os nossos olhos, geralmente Ogum é a carta, inclusive, que direciona para nós, Ossan é a nossa alma, Oxóssi, nossos ouvidos e nariz, Omolu, a planta dos pés, Lugum Edé, órgãos excretores, Oxumaré, vísceras, Tempo são os tímpanos, Xangô é a boca, Inhansã é a língua, Oxum são as lágrimas, que interessante, né? As lágrimas que correm como o rio, Iemanjá é o suor, Obá é o sangue, Euá, medula óssea, nascimento de novas células, Nanã traz essas células mortas trocadas diariamente pela pele, os ibejis, que são os eirês, né, representado no sincretismo, mãos e pés, Oxalá, tanto na sua forma como Oxaguian, e Oxalufã são os pulmões, é o ar que nós respiramos. Uma frase que eu trago aqui de Pai Agenor Miranda, que ele fala que todas as religiões se transformam. A religião também acompanha a evolução. Em qualquer religião há uma coisa que está acima de tudo, a fé. Não tendo fé não adianta nada. É bem interessante, eu sempre lembro dessa frase dele, porque não adianta você entrar e sair das religiões, mas se você não tem fé, você nunca vai encontrar nada, porque está dentro de cada um de nós, né? E não adianta procurar fora. E bem assim o estudo de orixá é isso, o orixá está dentro de nós. Não adianta a gente ficar procurando nas instituições. Cada um já traz na sua cabeça. O orixá é o dono da sua cabeça, você já nasceu com essa força. Não precisa ir buscar em ninguém que faça nada, porque você já está com ele dentro de você, como eu falei ali, em cada órgão do seu corpo tem força de orixá.